Pessoal, bem-vindo à nossa aula, em continuidade à aula número 5, né? Onde a gente trata de legislação, lacuna legal, as técnicas de preenchimento da lacuna normativa, né? Interpretação da lei, né? E a gente terminou nossa última aula falando sobre lei congente imperativa e lei congente proibitiva, né? Então é a norma de ordem pública. Quando ela não é observada, ela vai gerar nulidade absoluta. E as normas de direito privado, de regra geral, quando ela não é observada, ela gera uma nulidade relativa, né? Porque é direito privado e se gerar alguma nulidade, a parte interessada vai ter que provar, vai entrar com processo para alegar essa nulidade. No caso do direito público, a nulidade é absoluta, regra geral é absoluta, certo? Então as regras de direito público, elas podem ser lei congente imperativa, onde a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa ou é obrigada a contemplar no contrato alguma norma, e lei congente proibitiva, onde o cidadão é obrigado a deixar de fazer algum ato, é obrigado a não fazer, né? Essas leis, quando elas são desobedecidas, elas provocam a nulidade do ato. São leis congentes, são leis de ordem pública. Por exemplo, processo civil é lei de ordem pública. Direito tributário é lei de ordem pública. Direito administrativo é lei de ordem pública. Então, toda vez que uma normatividade tiver a característica de lei de ordem pública, caso ela não seja observada, ela vai gerar uma nulidade daquele fato jurídico, onde aquele fato foi gerado sob os auspícios de uma lei de ordem pública, certo? Então, no direito público, todas as leis, a maioria das normas são de ordem pública, é de observação obrigatória, certo? Então, se ela não for observada, vai gerar uma nulidade. Na maioria das vezes, nulidade absoluta, né? Ou seja, não pode ser convalidada, ou uma nulidade absoluta que pode ser convalidada, mas a não observância de uma lei de ordem pública, regra geral, gera uma nulidade. A mesma coisa não pode ser dito do direito empresarial, do direito privado, onde os interesses são privados, não é? Existe um entendimento que as partes estão em caráter de igualdade, e não existe a necessidade da intervenção normativa que proteja os interesses das partes. O entendimento é que as partes têm capacidade de produzir seus próprios interesses, de fazer os contratos, não é? Então, retirando algumas nulidades absolutas e relativas da gênese do contrato, então, para contratar tem que ser pessoa capaz, objeto lícito ou possível, ou não proibido pela lei, e forma prescrita ou não proibida pela lei, né? Tendo esses elementos negociais básicos, capacidade das partes contratantes, objeto lícito e possível e forma prescrita ou não proibida na lei, todo contrato vale. Esses são elementos básicos de existência e validade. Na exposição do contrato, na vinculação do contrato, a pessoa quis contratar, se ela fez um mau contrato ou não, depois ela se arrependeu, não importa, o contrato gerou lei entre as partes, certo? Então ela vai ter que honrar. Algumas cláusulas que são proibidas no direito privado, que são as chamadas cláusulas abusivas, cláusulas leoninas, cláusulas onde o contrato que deveria ser comutativo gera benefícios apenas para as duas partes, mas veja, a nulidade é a exceção, a regra é a vinculação do contrato, correto? No direito público vai ter um desnível em vista do órgão do Estado, o Estado, a União e o município, seus órgãos, né, ou entidades, estarem atuando na administração direta e indireta em vista do princípio do interesse público, existe um desnível entre a parte contratante, né, de direito público, e a parte contratada, que geralmente é isso que acontece com o setor público contratante e a parte privada é a contratada, fazendo com que aquele contrato pode ser revisado, alterado em benefício do interesse público, ele sofre mais uma ingerência da fiscalização,
em vista do contrato, das cláusulas exorbitantes, né, que vai ter, por exemplo, na licitação. Isso é o direito público. No repertório do direito público, vige o princípio que o administrador só pode fazer o que a lei manda. No direito privado, o adágio é o contrário. No direito privado, pode fazer tudo, menos o que é proibido. Lembra que o direito é conhecido como a última ratio? Significa dizer o quê? Que como o direito proíbe pouca coisa, só o necessário, principalmente no direito penal, a atividade, a amplitude da liberdade do cidadão é muito maior. Então, o cidadão, para empreender, para atuar, ele vai preencher o mínimo necessário, né? Abrir um CNPJ, pedir um alvará, e tudo isso da forma mais fácil e mais rápida possível, com a menor intervenção possível, para que a atividade produtiva dele seja incentivada. Ou seja, o Estado não deve gerar custos, não deve gerar intromissão nas decisões empresariais privadas e, em compensação, o risco da atividade empresarial é do sujeito empresário, não é? Então, a atividade do Estado vai ser pautada muito pelo direito de ordem pública, pelo direito público. O administrador só pode fazer o que a lei manda, o que a lei prevê, certo? E a pessoa do setor privado, o cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então é diferente os princípios que glosam esse direito. Direito público, o administrador só pode fazer o que a lei permite. Então administrar e aplicar a lei de ofício. E no direito privado é o contrário. Você pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Percebe a diferença? No direito público só pode fazer o que a lei permite, o que a lei determina. E no direito privado pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Isso muda o aspecto do sistema do direito público e do direito privado. No direito privado, vai vigir a autonomia da vontade, preservando a ordem pública, os costumes, né? Não pode transacionar objeto ilícito. E no direito público, só pode fazer, só pode contratar se a lei permitir, certo? O administrador só pode fazer o que a lei permite. Tanto que o grande princípio do direito administrativo Rui Cirne Lima diz que de administrar é aplicar a lei de ofício, certo? Então, no direito público vão ter muitas leis de ordem pública, no direito privado vão ter algumas, para subsidiariamente proteger alguns interesses. Por exemplo, no direito privado vai ter algumas leis de ordem pública para proteger o interesse do menor, o interesse das pessoas que estão se separando, se divorciando, certo? A herança, vão ter dispositivos de ordem pública regrando interesses que são de direito privado, mas em prol do interesse individual. Mas veja, no direito civil, a maioria das leis, elas vão permitir a atividade do cidadão, do indivíduo, mudando, ou seja, elas vão ter um caráter supletivo, quando a gente já falou, não é? Então, as leis de ordem pública, elas podem interferir no direito privado ou no direito público. O fato é que se você não obedece a uma lei de ordem pública, isso vai gerar uma nulidade, certo? A lei de ordem pública pode ser de caráter imperativo, ou seja, uma lei que você tem que fazer, ou de caráter proibitivo, ela proíbe que você faça algo. E se você fizer, você vai receber uma sanção ou aquele ato vai ser nulificado, né? Então essas são as leis de ordem pública. Geralmente não obedecendo ela vai gerar uma nulidade ou uma sanção, certo? Elas são de observância obrigatória. Já as leis de direito privado, elas são supletivas ou permissivas. Na grande maioria delas, você vai poder botar o conteúdo, a forma de pagamento, um contrato de compra e venda, botar cláusula resolutiva. Você pode fazer contratos típicos e atípicos. A criatividade permeia a atividade privada e o contrato, que é a fonte de leis e direitos entre as partes, né? Então, no direito privado, a pessoa vai ter a possibilidade de criar novos contratos, criar novas regras, criar novas figuras jurídicas para se desenvolver, né? Isso vai permitir que o direito empresarial e a atividade individual se desenvolva sem muita interferência do Estado. Em vista disso, a teoria do direito privado prevê que as normas do direito privado, elas são supletivas. Significa dizer o quê? Que elas só vão atuar se você não colocou de forma diversa o seu contrato.
Se você colocou de forma diversa no seu contrato, vai valer o contrato. As normas do direito civil, do direito empresarial, só vão atuar quando você deixar de dispor ou se for normas de direito público, de ordem pública. Se elas ali estiver defendendo o interesse do equilíbrio do contrato ou o equilíbrio do hipossuficiente, no caso do Código de Defesa do Consumidor, que promove cláusulas leoninas, por exemplo. Mas a intervenção do direito público com cláusulas de ordem pública no direito privado sempre vai ser pontual, sempre vai ser especial, é uma exceção, ao contrário do direito público, onde a maioria das cláusulas são de ordem pública. Se não for obedecida, gera nulidade do contrato ou a sanção criminal, certo? Então, as leis do direito privado, ela dá essa autonomia. Você coloca no contrato se quiser. Se não quiser, você coloca de uma forma contrária. Se você deixar de colocar no contrato, para que o contrato funcione, a lei de direito privado, que é legislada, supletivamente vai atuar no direito privado, fazendo com que aquele contrato tenha eficácia, certo? Mas se você dispor de forma diferente, a maioria das vezes, todas essas regras do direito privado, elas vão estar valendo, não é? Você não vai ter que seguir o Código Civil para fazer um contrato. Você pode criar um contrato novo, um contrato de aluguel diferenciado em alguns aspectos, preservando aquelas normas que são de direito público. Por exemplo, você faz um contrato privado, você pode prever o prazo, mas a forma de atualização é direito público. Você não pode criar uma forma de atualização que não esteja prevista na lei, porque aí foi visto que é de interesse público tratar da indexação dos contratos de aluguéis. Se você colocar um indexador abusivo, não é? Esse contrato pode ser declarado nulo, essa cláusula ou todo o contrato. Então, em alguns aspectos do contrato privado, vão ter disposições, a depender do contrato que você vai estar atuando, contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho, contrato de compra e venda. Algumas disposições vão ter caráter público, de proteção de alguma tutela, de algum bem, ou de a pessoa hipossuficiente, no caso do direito do consumidor, e aí sim você vai ter que respeitar essas disposições, certo? Mas regra geral, não é? No cômputo geral, existe uma liberdade de contratar, permitindo que você crie novos contratos. Existem os contratos típicos, compra e venda, aluguel, e existem os contratos atípicos, não é? Que a atividade empresarial, a atividade individual cria, não é? A própria pessoa física pode criar um contrato novo. Então isso é a criatividade jurídica posto à disposição da liberdade de empreender, de viver, de produzir, que é onde a atividade individual, que é o campo do direito privado, vai atuar, certo? Então as leis supletivas ou permissivas são as leis dispositivas, isto é, leis que protegem interesses particulares e podem ser modificadas pela vontade das partes. É o caso da maioria das leis que disciplinam os contratos, em regra geral. Então aqui a gente vai ter a diferença, né? Leis, classificação das leis segundo a obrigatoriedade. A gente vai ter as leis congentes ou injuntivas, que vai ser imperativas ou proibitivas, imperativas obrigando a fazer e proibitivas proibindo de fazer algo, e as leis supletivas ou permissivas, que é as leis do direito privado, que é as leis que atuam sobre o contrato, que elas só vão atuar se o contrato não colocar de forma diversa, em vista da liberdade do contrato. Segundo a eficácia, né? Segundo a sua obrigatoriedade, a lei pode ser classificada em lei de efeito concreto e lei de efeito abstrato. Então, por fim, a lei do efeito concreto é a que produz efeitos imediatos, como, por exemplo, temos a lei que proíbe certa atividade, é a lei que por si só já produz o efeito desejado, né? Tal classificação é importante principalmente no que tange ao mandado de segurança. Então, lei de efeito concreto, ela já proíbe uma atuação, ela já criminaliza uma atividade, então ela já tem um efeito concreto, ela já vai atuar na sociedade, certo? Ela vai criminalizar uma atividade, criminalizar a venda de algo, por exemplo, criminalizar a venda de drogas ou criminalizar uma prática comercial que está sendo usada para aplicar golpes, né, no direito empresarial ou no direito civil. Então é uma lei que de efeito concreto, ela já é sancionada, publicada e começa a produzir efeitos de imediato, certo? Ela vai produzir efeitos na sociedade inteira, proibindo aquele ato, aquele serviço, aquela atividade, porque foi entendido que ela
é ofensiva à sociedade, ela é improdutiva, ela cria maiores prejuízos do que benefícios, certo? E lei, então, em regra, não se pode impetrar mandado de segurança contra a lei em tese, né? Ou seja, você não pode entrar com mandado de segurança se você não tiver um conflito entre seu direito e a lei. Você tem que ter um direito que foi atingido pela lei e aí você pode entrar com mandado de segurança. Você não pode entrar com mandado de segurança contra uma lei que não feriu o seu direito. Percebe isso? Por isso que chama mandado de segurança, não é feito para a lei em tese. Você não pode atacar a lei. Você tem que atacar o efeito da lei sobre um direito subjetivo. Essa lei inconstitucional é ilegal, você pode entrar com mandado de segurança, desde que você tenha um direito atingido por essa lei. Certo? Não existe mandado de segurança contra a lei em tese. Você tem que provar o prejuízo da lei, a inconstitucionalidade da lei para entrar com mandado de segurança. Então, em regra, não se pode entrar mandado de segurança contra a lei em tese. Porém, se for lei de efeito concreto, cabe mandado de segurança. Também cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal admite o controle de constitucionalidade quando a lei for de efeitos concretos. Esta lei de efeito concreto se assemelha como um ato administrativo com os efeitos imediatos. Então imagine que você tem um direito consolidado, né, um ato jurídico perfeito, um direito adquirido, e o Estado, de forma, né, querendo atingir seu patrimônio, faz uma lei e faz essa lei retroagir. Né? A lei, lembra? A lei é para o futuro. A lei excepcionalmente retroage. A lei, regra geral, ela regula os atos daqui para frente, em vista de que princípio da segurança jurídica. Então, a lei é feita do presente para o futuro. A lei excepcionalmente vai tratar do passado. E fundamentalmente só as leis constitucionais é que tem esse poder, certo? Então, regra geral, a lei é ativa para o passado, para o futuro. Ela, uma vez editada e publicada, ela vai regular dali para frente. Ela não vai mexer no ato jurídico, no direito adquirido e na coisa julgada. São garantias constitucionais da segurança jurídica. A lei nova não pode atingir direito adquirido, coisa julgada, né, e ato jurídico perfeito. Ou seja, o passado é passado. A lei nova, se você for praticar um novo ato, você vai ter que respeitar a normatividade nova, mas ela não pode atingir o que já se consolidou no patrimônio do cidadão, do servidor, não é? Do empresário. Então ela não pode atuar sobre o passado. Se ela atuar sobre o passado, ela vai ter que indenizar, porque ela vai estar gerando prejuízo. Então, excepcionalmente, algumas leis podem fazer isso, e a gente vai ver como é que faz, mas na maioria das vezes só a Constituição tem esse poder de alterar o passado, certo? Poder constituinte originário, não derivado. Então, regra geral, o passado pertence ao passado. Por quê? Porque a Constituição garante. Quais são as garantias da Constituição? Que lei nova não vai atingir direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, certo? Segundo sua obrigatoriedade, a lei pode ser classificada em lei de efeito concreto. Em regra, não se pode impetrar mandado de segurança contra a lei, né? Então, segundo a obrigatoriedade, a lei classifica-se em lei de efeito concreto, é a que produz efeitos de imediato. E a vigência é um critério puramente temporal da norma, que vai desde o início de sua obrigatoriedade até a perda de sua validade. O que é vigência? É o início da obrigatoriedade da lei e a perda de sua validade, que vai acontecer quando ela for revogada por outra lei, não é? Ou outra lei vir e regular toda a atividade normativa daquela lei. É a revogação tácita. Então tem a revogação expressa, quando uma lei revoga todos os artigos daquela lei ou a própria lei, e tem a revogação tácita, que é quando uma lei vem e regula todo o conteúdo daquela lei. Como a lei nova regulou todo o conteúdo da lei anterior, ela foi revogada tacitamente. Mas a regra geral, através da lei complementar de 98, todas as leis novas, ela tem que dizer quais são os dispositivos que estão sendo revogados, qual é a lei que está sendo revogada, para quê? Para dar previsibilidade jurídica, para diminuir a aquisila doutrinária e jurisprudencial e permitir que todos saibam quais são os efeitos daquela lei dentro do sistema jurídico, dos contratos e da vida social. Então, em vista da lei complementar de 98,
existe uma forma da lei ser emitida, né, que determina como o legislador deve atuar, e se ele for revogar uma lei, ele tem que revogar a regra geral expressamente. Essa lei revoga tal e tal lei, ou essa lei revoga tais e tais artigos. Antigamente não era assim, então criava um conflito. Será que foi revogado? Será que não foi? Não é? Então, em vista disso, teve a Lei Complementar 98, que trata da produção das leis e deu muita segurança jurídica para o sistema brasileiro, porque agora toda lei, obrigatoriamente, ela tem que dizer quais são as leis que ela está revogando e quais são os artigos que ela está revogando, perfeito? Então a vigência é um critério puramente temporal, de norma, que vai desde o início de sua obrigatoriedade e até a perda de sua validade. Nesse aspecto não há que fazer qualquer relação com outra norma. A eficácia refere-se à possibilidade de produção concreta de efeitos pela norma. A norma foi aprovada, foi promulgada, foi publicada, está valendo, a não ser que ela tenha uma vacatio legis. Se ela não entra de imediato, a vacatio legis é de 45 dias. Pode ser mais, pode ser 1 ano ou 2 anos, não é? A lei de licitação tem uma vacatio legis de 2 anos. Durante 2 anos, tanto uma lei como outra vai estar valendo. O CPC tinha uma vacatio legis de 1 ano, ela foi promulgada, foi publicada, mas ela só passou a produzir efeitos, o Código de Processo Civil 2015, 1 ano depois. Esse tempo era que todo mundo conhecesse a lei, entendesse a lei, para quando ela fosse aplicada, não gerasse estresse, né, jurídico na aplicação da lei. Então, pessoal, a lei, uma vez sancionada, ela vai para promulgação, vigência e eficácia. Então a lei é aprovada, vai para o presidente, ele sanciona, promulga, publica e a partir da publicação é que ela vai valer. Se ela tiver à disposição a partir de sua publicação, ela passa a valer a partir daí. Se não tiver, vai valer a vacatio legis de 45 dias previsto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, o que é que diz a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro? Artigo 1º, caput, da Lei de Introdução. Ela diz o seguinte: consagra o princípio da vigência sincrônica, né? Então, salvo disposição contrária, a lei começa a vigir em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Essa é a vacatio legis. Então, se a lei não for de eficácia imediata, ela só vai valer 45 dias depois, não é? Em todo o Estado da Federação, contando-se o dia da publicação. Então, esse é o dispositivo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que era a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, de 45, que sofreu uma modificação no seu âmbito legislativo e passou a espraiar seus efeitos por todo o sistema legal, certo? Direito de trabalho, direito tributário, direito empresarial, direito civil, direito ambiental, todos esses sistemas jurídicos, eles devem observância ao sistema normativo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Daí você vê a importância dessa lei, não é? Que foi atualizada, aperfeiçoada e que busca dar segurança jurídica, da interpretação, tratando de lacuna de lei, de vigência de lei, de conflito de lei intertemporal, de efeitos da lei para frente ou para trás, não é? Tudo isso é tratado pela Lei de Introdução ao Código Civil e a gente vai ver isso durante o decorrer do nosso curso, certo? Então, pelo princípio da vigência sincrônica, entende-se que a obrigatoriedade da lei no país é simultânea, pois ela entra em vigor a um só tempo em todo o país, ou seja, 45 dias após a sua publicação, não havendo data estipulada para a sua entrada. Ou seja, se a lei prevê que é depois de 60 dias, né, 90 dias, 3 meses, ela pode prever isso. Mas se ela não prevê, vai ser 45 dias. Ou se ela prevê que entra a partir da sua publicação, vai ser a partir de sua publicação. Se ela não prevê nada, vai valer os 45 dias da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, certo? Quanto à classificação das normas, né? A classificação segundo Afonso da Silva, as normas possuem algumas classificações que falam sobre a sua eficácia, né? Então tem normas de eficácia plena, normas de eficácia limitada e normas de eficácia contida.
Isso é usado muito para a interpretação das normas constitucionais. O que seria uma norma de eficácia plena? Quando a eficácia é imediatamente concretizada, né? O que seria uma norma de eficácia limitada? Quando a eficácia depende de uma outra norma. Então, boa parte da Constituição é de eficácia limitada. Existe o direito previsto na Constituição, mas para ele ser aplicado, ele tem que ser regulamentado. Então, vem uma lei regulamentando esse direito previsto na Constituição e depois vem um decreto regulamentar essa lei, aparelhando o Estado, os órgãos do Estado, o município, a União, o Poder Executivo, para poder executar essa lei. Então, tem um decreto executivo, não é? E, por fim, existe as normas de eficácia contida, que ela, de imediato, ela já tem uma eficácia, né? Mas ela pode ser restringida por outras normas ou normas futuras. Então, essa classificação ela é muito usada para a interpretação das normas da Constituição Federal, não é? Então, vai existir normas da Constituição Federal de eficácia plena, ou seja, toda vez que a Constituição prevê direitos e garantias individuais, ele vai ter eficácia plena, a própria Constituição prevê isso e a doutrina também referenda. Outras normas da Constituição que não prevê direitos e garantias individuais, mas prevê, né, direitos mais complexos, aí a eficácia é limitada, quando a eficácia depende de uma outra norma, ou seja, quando essa norma não vier. Por quê? Porque o próprio dispositivo que prevê o direito fala nos termos da lei. Ou seja, quando a Constituição prevê que aquele direito vai ser exercido nos termos da lei, só quando essa lei vier é que aquele direito vai ser exercido. Quando a Constituição não fala isso, né, diz é garantido tais e tais direitos, ela tem eficácia plena. Quando a Constituição fala tais e tais direitos na forma da lei, aí tem eficácia limitada. Para que aquele direito seja exercido e exigido perante o Estado, a lei tem que vir complementar o dispositivo constitucional. E norma de eficácia contida é quando a Constituição já prevê um direito, ele já é exercido, mas pode vir uma lei, não é? Limitando esse direito desde que dentro dos limites da Constituição Federal, dentro dos limites da razoabilidade, da proporcionalidade. A Constituição não pode prever um direito e vir uma lei dizendo que vai regular e ao mesmo tempo, em vez de regular, limitar de uma forma que acabe extinguindo o direito. Essa lei é inconstitucional. Então essa classificação serve muito para a Constituição Federal, não é? Lembrando que normas de eficácia plena, os direitos e garantias sempre vão ser de eficácia plena. Está previsto na Constituição o direito a uma garantia, eficácia plena, a própria Constituição prevê isso. Existem direitos na Constituição de eficácia limitada, a Constituição fala de um direito a garantia e fala nos termos da lei, então a lei pode, esse direito aí só vai poder ser exercido de forma completa quando a lei vier, né? A lei, ele depende da lei para aquele direito existir, certo? E aí, se a lei não vier, você pode entrar com ação no STF, pedindo que o STF determine que o Congresso Nacional atue, né, um mandado de junção. E por fim tem as normas de eficácia contida, que essas normas já têm eficácia plena e eficaz, de imediato, a partir de sua publicação, né, a Constituição a partir da sua promulgação, mas essas normas podem vir a ser diminuídas, né, alteradas ao seu exercício, a depender da norma que vai regular. Mas essa norma que regula, por exemplo, um direito a uma garantia constitucional, a Constituição permitindo isso, a guisa de regular esse direito, ele não pode extinguir ou alterar os termos que esse direito foi previsto na Constituição Federal. Lembra sempre da pirâmide gaussiana, a Constituição Federal está lá em cima. Lei ordinária nenhuma pode retirar um direito que foi previsto pela Constituição Federal, correto? Leis de efeito concreto. É possível que a lei seja inválida, não esteja em vigência, mas tenha eficácia, produz efeitos, né? Por exemplificar tal situação, viajar para o direito penal e analisar o artigo 3º do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal quando está, né, excepcionalidade, que é chamada de excepcionalidade temporária. Então a lei excepcional ou temporária, ela vai valer durante o tempo da lei excepcional. Passado aquele tempo, as relações jurídicas que nasceram e foram criadas durante essa lei excepcional vão ser reguladas por essa lei excepcional, ainda que ela venha a perder a sua eficácia passado o seu prazo de excepcionalidade.
todas as relações jurídicas que nasceram, morreram ou nasceram naquela período da lei excepcional ou temporária vão continuar sendo regulados por aquela lei excepcional temporária, mesmo que passe o prazo, porque isso é da natureza do efeito da lei excepcional temporária. Se junto com a lei todos aqueles fatos que aconteceram com ela perdesse a eficácia ou perdesse a força normativa, o tempo todo a lei excepcional temporária perderia seu interesse, né? Para que você usaria uma lei que, passado o tempo, os fatos que ela regulava não serão mais regulados? Então a lei temporária excepcional é temporária excepcional para aquele prazo de validade. Mas lembre-se, todos os fatos que foram acontecidos lá, todo fato jurídico que aconteceu durante o período de vigência e eficácia da lei excepcional ou temporária, mesmo que essa lei expire, ou seja, passe seu prazo do fato excepcional, já aconteceu, né? Então a lei excepcional é que, assim, enquanto acontecer tal fato, essa lei está valendo. Esse fato foi declarado extinto, né? Geralmente acontece isso, o poder público vai declarar que aquele fato não existe mais, a lei para de gerar efeitos. Uma lei temporária, ela tem um prazo. Ela tem um prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Enquanto essa lei estiver vigendo, todos os fatos que estiverem acontecendo durante esse prazo da lei temporária, mesmo que essa lei termine o seu prazo de vigência, vão continuar sendo regulados por essa lei. Por quê? Porque esses fatos nasceram e aconteceram no espaço-tempo da lei temporária, assim como os fatos nasceram e aconteceram no espaço-tempo da lei excepcional. Entendeu? Então, mesmo que essa lei passe o seu prazo de vigência, os fatos vão continuar sendo regulados. Significa dizer que essa lei ela tem efeito temporal, não é, protraído no tempo. Ela vai estar regulando fatos, não é, mesmo que ela tenha sido extinta. Ela vai ser ultraativa, ou seja, a lei não existe mais, o fato excepcional extinguiu e a lei foi extinta junto com ele, ou a lei temporária passou o prazo e ela se extinguiu, mas todos os fatos jurídicos que aconteceram durante aquele período da lei excepcional ou da lei temporária vão continuar normatizados e regulados em seus efeitos, no seu nascimento, em sua validade e nos seus efeitos jurídicos pela lei excepcional ou pela lei temporária. A lei não está mais vigendo, não é? Ela não vai produzir mais efeitos, mas ela tem ultratividade. Por quê? Porque os fatos jurídicos que nasceram durante aquele período continuam sendo regidos por uma lei que já não existe mais no corpo jurídico. Mas aqueles fatos, como eles nasceram e aconteceram durante o período de excepcional temporário, ainda que a lei não esteja mais vigindo, ela vai ter ultratividade. Todos os fatos e negócios jurídicos vão ser continuados, regulados pelaquela lei temporária ou excepcional, certo? Então ela vai ter ultratividade temporal. Ela já não regula novos fatos, mas os fatos que aconteceram durante o período de vigência dela vão continuar regulando por essa lei. Senão, não teria sentido ter lei excepcional temporária. Se junto com a lei, né, os fatos que ela gerou se desfizessem no tempo. Então, as pessoas durante esse período não iam querer atuar perante essa lei, porque tudo que fosse feito durante essa lei seria precário. Lembra do princípio da segurança jurídica? O direito prevê a segurança jurídica. Então a lei excepcional, terminou o fato excepcional que fundamentou a lei perde a sua vigência, a sua eficácia. A lei temporal é a mesma coisa, não é? Ela deixa de vigir e produzir efeitos, mas os fatos que aconteceram durante o prazo da lei temporária vão continuar sendo regulados por ela. Ou seja, tanto a lei excepcional quanto a lei temporária tem ultraatividade. Mesmo ela não existindo mais no mundo jurídico, ela continua produzindo efeitos perante os fatos constituídos durante a sua vigência, certo? Então isso é chamado de ultraatividade da lei excepcional ou da lei temporária. Lei excepcional quando ela está vinculada a um fato, né? Estado de calamidade pública, estado de emergência pública. Lei temporária é quando ela tem um prazo para valer, para vigir e para ter eficácia. Então ela vai ter eficácia durante o seu período de vigência, né? Ela vai valer da sua publicação até 1 ano depois, até 2 anos, até 3 anos. Passado esse tempo,
os fatos constituídos por ela, né, vão continuar sendo regulados por ela, mesmo que ela não esteja mais produzindo efeitos jurídicos. Mas aqueles fatos ali vão continuar sendo regulados pela lei temporária ou pela lei excepcional, certo? Então, as leis temporárias são aquelas que contêm prazo, dia de início e dia de fim, de vigência prevista expressamente no seu corpo. E lei excepcional são as que vinculam o prazo de vigência a determinada circunstância, como guerra, epidemia, Covid. Né? A gente teve muitas leis temporárias ou leis excepcionais, né, durante o período de Covid. Foi declarado período de emergência de Covid e depois foi suspensa a eficácia desse período. Todas as leis que estavam vinculadas a esse período de excepcionalidade pararam de produzir eficácia, mas todos os fatos que aconteceram durante esse período, ela vai continuar regulando. Por quê? Porque tanto a lei temporária como a lei excepcional não regula os fatos futuros, porque ela já perdeu a vigência, mas regula os fatos passados que aconteceram durante o período temporário, quando a lei é temporária tem prazo, ou lei excepcional, quando a lei é regulada por um fato de calamidade, guerra, epidemia, circunstâncias específicas. Foi declarado o fim dessa circunstância, a lei para de vigir e de produzir efeitos. A lei temporária tem prazo. A lei excepcional é ligada a uma declaração de epidemia, de guerra, uma circunstância de emergência, urgência, é lei excepcional. Uma lei que só tem prazo é lei temporária. Uma lei de urgência e emergência é lei excepcional, certo? Passado o período da excepcionalidade do fato, suspendendo-se o fato, suspende-se a lei. E a lei temporária é automática. Passado o prazo, passa-se a lei a não produzir mais efeitos. Tá ok? Então isso a gente termina a nossa aula e até a próxima aula.